Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Ontem tivemos o clássico Argentina e Brasil no Monumental de Núñez pelas eliminatórias da Copa de 2026. Eu não vou chamar de baile nem de tango, porque foi na verdade um atropelo. Desde o minuto 1 de jogo, um amasso daqueles que há décadas não se via no confronto. Um retrato da distância entre as duas equipes, não da qualidade das peças, mas dos dois coletivos, dos dois times, na acepção da palavra mesmo. Um existe e o outro não. E a supremacia de um trabalho que ainda comemora, colhe os louros do título mundial, um trabalho que anda para frente, fez sucumbir um que está estacionado desde a última Copa do Mundo. Se você é novo por aqui, deixa o like, eu espero conquistar a sua inscrição, né, dá aquela moral, aquele hype, se ainda estiver disponível aí para você nessa semana. Assiste o vídeo até o final, confira outros conteúdos nossos para ver se você continua querendo acompanhar o nosso trabalho, beleza? Duas coisas que eu preciso falar antes de esmiuçar o jogo em si. Primeiro, o Dorival fez o que deveria ser feito quanto à escalação, tá? Inseriu o Wesley no time titular. Eu vi muita gente preocupada com a blindagem que o Dorival poderia fazer, como ele faz com o Endrick, por exemplo, por ser um cara jovem, com poucos minutos na seleção. Essa foi a primeira convocação dele. E aí ele poderia ser posto na fogueira logo num jogo contra a Argentina fora de casa, mas ele estava merecendo realmente ser titular. Ele entrou e fez a diferença no jogo contra a Colômbia, então ele fez por merecer ser escalado ontem no 11, beleza? O Murilo também começou na zaga, o Matheus Cunha no ataque, já que o João Pedro também fez uma péssima partida contra a Colômbia, e o Dorival chegou a falar que montaria o time para o Neymar. Então ter um cara com características táticas mais semelhantes do que o Neymar faz mais sentido. Além deles, o Bento no gol, o André e o Joelinton na dupla de volantes também entraram no time. Alguns prefeririam até o Ederson da Atalanta no lugar do Joelinton, mas faria pouco sentido, já que ele foi convocado só mediante aos desfalques por suspensão e lesão que o Brasil teve. Aliás, também foram convocados o goleiro Everton, do Palmeiras, o zagueiro Beraldo, do PSG, e o volante João Gomes, do Wolverhampton. E segundo, vamos parar com a palhaçada de criar polêmica onde não tem. O Romário perguntou pro Rafinha, e esse Brasil e Argentina, porrada neles? Ele respondeu, porrada neles. Não foi incitando a violência, como eu vi um monte de babaca aí, metida certinho, falar por aí. Porrada foi no sentido de, vamos ganhar o jogo. Pelo menos aqui no Rio, quando a gente diz que um time deu porrada no outro, quer dizer que o time ganhou do outro. Né? Pô, meu time tomou porrada do seu, meu time perdeu pro seu. Esse é o sentido, beleza? E quando o Rafinha diz dentro e fora de campo se precisar, é porque ele sabe como é o clima de rivalidade num clássico como esse. Aliás, se tem alguém com propriedade para falar sobre isso, é ele, que tomou uma cotovelada do Otamendi na última vez que esses times se enfrentaram na Argentina, pelas eliminatórias, e eu não vi metade do barulho, tá, que se fez para criticar o Rafinha por conta dessa declaração. Então vamos parar de ser politicamente correto, ou de querer ser politicamente correto, especialmente para falar de uma entrevista tão informal como foi essa, com um cara de personalidade forte como é o Romário, e todo mundo sabe disso, que sempre disse o que queria e era aplaudido por isso, né? A ponto da gente dizer hoje que não tem personagem como ele, que um personagem com essa personalidade faz falta em tempos modernos, que as entrevistas são todas mecânicas, robotizadas, e ele foi lá, entrou no clima ali da entrevista com o Romário, repetiu a mesma expressão que o entrevistador falou, e o pessoal quis polemizar sobre isso. Os argentinos usarem isso como um incentivo, né, como desrespeito, eu não julgo, é do jogo. Mas a imprensa brasileira, né, tratar o Rafinha como vilão, que ele trouxe para ele uma pressão, que ele criou um clima aberto, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Dito tudo isso, foi uma verdadeira tourada da Argentina no primeiro tempo. Meio campo do time do Scaloni engoliu a dupla de volantes brasileiros, que pouco teve auxílio ali dos homens de frente. O sistema tático do Dorival se manteve, né, o 4-4-2, só que com uma inversão de lado em relação ao último jogo. Dessa vez o Rafinha foi para a direita, o Rodrigo foi para a esquerda. O Matheus se apresentava mais como uma opção de meio, mas ele pouco pôde fazer, que a seleção não trocava 3 passes antes de perder a bola e correr atrás do meio-campo argentino, que teve Paredes, Enzo, Depou e McAllister se movimentando, trocando passes, atacando espaço, e ainda teve o Almada como uma espécie ali de enganche, partindo da dupla de ataque e não da meia aberta pela esquerda, como ele fez no jogo contra o Uruguai.
Hoje ele estava sendo ali o elo da linha de 4 argentina e o atacante Julián Álvares. Era quase um 4-4-1-1 ou um 4-2-3-1, mas os homens de lado eles se atuavam muito mais próximos dos dois volantes do que do meia. Era 2 linhas de 4, o Almada e o Álvares na frente, beleza? Assim saiu o primeiro gol. Uma troca de passes e bola no Almada, na esquerda do ataque, para achar um passe entre o Arana e o Murilo, que estavam na direita da defesa, de tão mal posicionada que estava a defesa brasileira. Olhando para a bola, sendo atraída por ela, e aí o Álvares ganha a dividida com o Murilo, abre o placar logo aos 3 minutos. Aos 7, a torcida argentina já gritava olé, e com razão. O adversário não tinha 1 minuto corrido de posse de bola e tentava apressar o jogo sempre que a bola chegava em um dos 4 atacantes. Enquanto isso, a Argentina rodava a bola, administrava a posse, atraía a marcação brasileira e encontrava espaço sempre nas costas do lateral do lado oposto. Dessa vez atraiu para a esquerda, aliás, da esquerda para a direita, acionou o Molina, que achou o Enzo infiltrando de trás, sozinho para marcar o segundo gol. Mais uma vez a bola toca no Murilo antes de entrar. Foi um péssimo primeiro tempo do zagueiro brasileiro, que teve sua convocação tão pedida e sua estreia começando jogando tão aguardada, mas ele não teve uma boa jornada. Também não é por isso que tem que parar de convocar o Murilo, tá? Tem gente aí que gosta muito de queimar jogador quando faz sua estreia e joga mal, como foi o caso do Murilo. E até porque é bem difícil achar alguém que foi bem no time brasileiro no jogo de ontem. Então, tudo bem, foi um jogo ruim, bem ruim do Murilo, mas quem foi que jogou bem na seleção brasileira ontem? Não teve ninguém. Então, se aos 12 minutos já estava 2-0, ali 25, 27, o Brasil diminuiu num vacilo da saída de bola argentina, né? O Romero sucumbiu à pressão feita pelo Matheus Cunha, que roubou a bola, bateu no canto do Dibu Martínez, 2-1, mas isso em nada abalou a Argentina, que seguiu fazendo o seu jogo. E o Brasil continuava precipitado. O Vini era a principal válvula de escape pela esquerda, mas não ia dar para resolver tudo sozinho. Teve um lance até que o Molina largou a mão na cara dele, mas a arbitragem não deu falta. E ele tentou ganhar no grito, foi lá no Molina, provocou, gritou na cara dele, sabe, tentou desestabilizar ele psicologicamente, mas ali já era um indício de um Brasil que estava pilhado, que deixou o resultado negativo entrar na mente e que dificilmente terminaria o jogo com 11 em campo. E para minha surpresa, terminou. Ninguém foi expulso dentro dos 90 minutos. Aos 33, uma jogada muito parecida com a do segundo gol argentino, troca de passes para atrair a defesa para a esquerda, inversão de lado, Enzo Fernandes recebe, levanta a cabeça e aqui eu coloco na conta do Bento. Ele sai do gol com o McAllister na frente dele e facilita o trabalho do McAllister, né? Só tirou dali do goleiro sem dominar a bola. Gente, o goleiro sai do gol, eu não sou goleiro não, tá? Muito menos profissional e nem quero ensinar o Bento como agarrar, mas, porra, o goleiro quando sai do gol é para encaixar a bola se não tiver ninguém na frente ou se a bola tiver muito mais para ele do que para o jogador. Ele saiu para dividir com o McAllister. Não se faz isso. Se ele fica no gol, o McAllister ainda ia ter que ter o trabalho de dominar, ajeitar o corpo, finalizar. Talvez desse tempo para a defesa chegar, talvez desse tempo para o próprio Bento fazer a defesa. Ele fez uma defesa muito boa no chute do Almada segundos antes, né? No lance que originou, né, o desenrolar do terceiro gol. E ele fez uma tomada de decisão muito ruim, a saída do gol foi mal feita, a Argentina meteu 3-1 ainda no primeiro tempo. Teve um princípio de confusão ali nos minutos finais dessa primeira etapa, empurra daqui, catimba de lá, cartão para lá e para cá, mas foi isso. Primeiro tempo de 58% de posse de bola para a Argentina contra 42% do Brasil. 5 finalizações dos donos da casa contra uma dos brasileiros, a do gol. O Dorival voltou para o segundo tempo com 3 alterações, o Léo Ortiz no lugar do Murilo, o João Gomes no Joelinton e o Endrick no Rodrigo. Tentativas de tentar estancar a sangria na defesa e ter mais poder de fogo no ataque. Mas o jogo não estava sendo decidido nos extremos, e sim no meio campo. Ele tentou reforçar ali a proteção da zaga, mas o poder de criação continuou faltando. E, mais uma vez, o Rodrigo é o sacrificado. Na dúvida, sempre o Rodrigo é o sacrificado. Não é o Vini, não é o Rafinha, não vai ser o Neymar quando tiver. A primeira opção para sair do time sempre vai ser o Rodrigo. E o Endrick jogado aos leões. Nunca tem minutos. Nunca tem minutos. Um jogo 3-1 contra a Argentina fora de casa. O Brasil tomando um banho de bola. A bola não chegando no ataque, aí o Endrick vai pro jogo.
é difícil defender, cara. Sinceramente. E aí o segundo tempo só não teve a mesma quantidade de gols porque faltou pontaria dos jogadores argentinos, porque eles não tiraram o pé, não faltou fome, não faltou finalização, a postura deles continuou sendo a mesma. E aos 71, o Giuliano Simeone, né, em seu primeiro toque na bola, após entrar ali na vaga do Almada, aproveitou um cruzamento que já estava morto. Estava muito mais ali pro Arana, né, na defesa brasileira, a bola já ia praticamente sair. Ele chegou de trás chutando quase sem ângulo para pregar definitivamente o caixão do Brasil. Inclusive, em determinado momento do jogo, a torcida argentina até fez um cântico, né, de 1 minuto de silêncio para o Brasil que está morto. Isso é uma humilhação, gente. Quando o nosso rival, que tanto apanhou da gente, como a Argentina, começa a tirar onda desse jeito, é porque ela tá vendo que no campo, com muitos minutos pela frente, né, 71, isso aqui era 71 de jogo, tinha quase 20 minutos, ou mais de 20 minutos, contando os acréscimos, pela frente na partida, 4-1. É que ela tá vendo que tá muito fácil o jogo. Ela já começa a cantar a vitória antes da hora. E já era para cantar mesmo, porque ela sabia que nada mais iria acontecer negativamente para ela no jogo. Então, 4-1, ficou barato, a Argentina seguiu perdendo gols, o Brasil produziu muito pouco no jogo, no mais ali só uma cobrança de falta do Rafinha no travessão. Foram 12 finalizações argentinas contra apenas 3 do Brasil e 56% de posse de bola. Não dá para dizer que foi uma surpresa. Eu disse aqui no vídeo, ainda na convocação, que teve várias alterações, cortes, né, problema de lesão, de suspensão, enfim, que eu não esperava que a gente vencesse os 2 jogos. Quase não vencemos o primeiro, e o segundo eu nem vou chamar, né, de baile, como eu disse lá no começo, porque realmente já era esperada a derrota. A distância dos 2 trabalhos é essa. O Brasil segue colecionando recordes negativos nessas eliminatórias. Foi a pior derrota para a Argentina em mais de 60 anos. Nunca tinha sofrido 4 gols em um jogo de eliminatória. E não dá para botar a culpa nos desfalques, porque a Argentina não teve Messi e nem Lautaro. Imagina se tivesse. Fica muito difícil defender a permanência do Dorival depois dessa. Mas também eu me pergunto quem muito mais qualificado vai topar pegar esse trabalho nesse momento. Nascido no Brasil? Não tem. Da elite europeia? Eu duvido que alguém empregado, principalmente, vai trocar o conforto do seu clube por essa bomba relógio que é a seleção brasileira, comandada por uma CBF que convoca eleições na véspera do Clássico, com um candidato único, porque as federações estão alinhadas com a situação, porque os clubes, inclusive o meu, tá, não querem bater de frente com a CBF, com medo de represália, e não aceitam ouvir as ideias de uma oposição, mesmo se ela vier de um dos nossos maiores ídolos dentro de campo, que é o Ronaldo. É quase impossível vislumbrar assim, dias melhores para a seleção brasileira num futuro recente, sabe? Na minha opinião, esse ciclo está perdido. Temos que pensar já em 2030, porque 2026 a gente vai lá para participar, para não passar outra vergonha dessa, não tomar uma goleada, não cair para uma seleção bem menos qualificada, mas que vai estar ali num dia feliz, de sorte. Para os supersticiosos, vão lembrar de outras Copas que a gente chegou em crise, venceu, de Copas que chegamos favoritos e perdemos. Eu prefiro acreditar em trabalhos bons sendo recompensados e trabalhos péssimos como esse, colhendo a mediocridade que plantou ao longo do processo. Fora que tínhamos de onde tirar, quando em 94 e em 2002 conseguimos nadar contra a corrente. A gente pode depositar nossas esperanças no Vini, no Rodrigo, no Rafinha, até no Neymar. Mas a seleção ainda não tem um time, não tem um coletivo, não anda para frente, não tem uma melhora, não tem um padrão de jogo. Se em outros ciclos os problemas apontados era a repetição dos mesmos nomes, das escalações, das convocações, a famosa panelinha, era porque o trabalho estava sendo sequenciado. Dessa vez, nós temos um completo nada. E se interrompermos o processo agora, quem herdar vai ter que começar do zero, com pouquíssimos meses até o Mundial. As críticas em relação ao Tite era porque ele não testava mais, porque ele tinha uma linearidade no trabalho, ele dava sequência nisso. Os resultados com o Tite sempre apareceram, mas as grandes atuações não.
E essa é a sina do técnico da seleção brasileira, seja ele qual for. Se jogar bem, mas não ganhar, não importa, vai ser criticado. Se ganhar, mas não jogar bem, não importa, vai ser criticado. Se jogar mal e perder, pior ainda. Se jogar mal e perder de goleada para a Argentina, nem se fala. A obrigação é sempre ganhar jogando bem. Para a seleção brasileira, para o torcedor brasileiro, para a imprensa, essa é a pressão que a seleção historicamente trouxe para si. E a gente não tem nenhuma coisa nem outra. A gente não está tendo sequências de vitórias. Há quanto tempo, eu nem sei quanto tempo faz, que a gente teve uma data FIFA com 2 jogos e a gente conseguiu ganhar os 2. Qual foi a última vez? A primeira do Fernando Diniz, talvez? Depois daquelas que não teve mais. Então, se o Dorival hoje sai, não tem melhor que ele para assumir. E quem assumir vai pegar um trabalho do zero, assim como o Dorival. Ele não consegue sair do zero. Esse ciclo, eu vou repetir, tá perdido. E, sinceramente, eu acho que eu prefiro que o Dorival encerre o trabalho dele só na Copa. E nós pensemos num treinador para o próximo ciclo, assumindo depois do Mundial. Por quê? Porque periga a gente trazer um nome de peso internacional agora, que não vai conseguir arrumar nada, porque não tem tempo para isso, até a Copa. E aí, com a eliminação na Copa, ele vai ser sacado de lá, e a opinião pública sendo a de que, olha só, viu lá, botou o gringo lá e não deu jeito. Aí a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas. Mesma coisa ali da questão tática mesmo. A gente estava parado no tempo. E aí a gente perdia porque estava parado no tempo. Aí a gente começou a tentar se modernizar, praticar um jogo mais compatível com a evolução tática do jogo. Agora o problema se tornou esse. A gente tem que voltar a fazer o que dava certo antes de começar a dar errado. As mesmas coisas que a gente fazia. Ah, porque agora a gente está perdendo porque está imitando o europeu. Se colocar um técnico europeu lá para 2026 e perder, eu tenho certeza que a opinião vai ser essa. Então por isso eu prefiro, Dorival, tá fazendo um mau trabalho, mas vai classificar para a Copa. Vai para a Copa. Vai colher os frutos do que você plantou. Não empurra essa responsabilidade para outro treinador, não. Enquanto eu tô falando isso aqui, ou enquanto o vídeo tá subindo pro YouTube, ele pode ter sido até demitido. Mas eu não faria a troca, não por confiar no Dorival, não por achar que daqui vai sair mais alguma coisa, mas simplesmente por achar que ninguém que entrar lá agora vai conseguir resolver até a Copa de 2026. Não vai. Não vai. Então, na minha cabeça, cara, é muito simples. O Vini é treinado pelo Ancelotti. O Rodrigo, o Militão, o Endrick. Né? O Rafinha é treinado pelo Hans Flick. O Savinho, o Ederson são treinados pelo Guardiola. O Marquinhos, o Beraldo, enfim, são treinados pelo Luiz Henrique. Vários dos melhores treinadores do mundo em seus clubes. Aí chega na seleção, é Dorival, é Diniz, é Tite. Técnicos que nunca chegaram perto nem da segunda prateleira da Europa. O que eles têm que ensinar para esses caras? Qual é o respeito que eles vão ter por eles? Técnico de seleção, na minha opinião, tá? E sobretudo seleção brasileira, tem que ser um cara que já ganhou muito e impõe respeito aos jogadores. E aí o cara pode ser mais ou menos veterano, não importa. Na Europa o pensamento é esse. Aqui a gente bota o técnico da moda, do cenário nacional. Porque nenhum deles tem gabarito para comandar atletas que estão na elite. E é por isso que a gente precisa de um estrangeiro hoje. Nenhum brasileiro tem o perfil que a gente precisa agora. Ah, Nicolas, mas qual é a seleção do mundo que teve técnico estrangeiro e conseguiu ganhar a Copa? Qual foi a seleção que seguiu essa receita? Não tem receita, não tem receita. A Argentina não queria o Scaloni quando efetivou o Scaloni. Scaloni era um técnico interino. E só foi efetivado porque não conseguiu contratar outro. E ele estava tendo ali os resultados dele, foi mantido no cargo, foi mantido e conseguiu ganhar a Copa. A Copa, ela ignora completamente os 4 anos de ciclo que você tem. Você pode fazer um ciclo atrapalhado e ganhar, pode fazer o ciclo perfeito e perder. São 7 jogos só, em um mês. Você pode sofrer muitas lesões no começo desse mês e não levar os caras que fizeram o seu trabalho andar para frente, mas repetindo, eu prefiro acreditar no mérito esportivo. Nenhuma das seleções, nem a Argentina, que ganharam as últimas Copas, ganharam sem mérito. Você pode ter seleção perdendo com mérito. Mas nenhuma ganhou sem mérito. E a gente não vai ganhar sem mérito.
Beleza? A gente não está tendo mérito agora e não vamos ter até a Copa. Com o Dorival, sem o Dorival, com um outro técnico lá no lugar dele que vai também herdar esse trabalho fracassado para chegar na Copa do Mundo e não conseguir resolver o problema. Não vai. Beleza? Essa é minha opinião, essa é minha análise, minha convicção. Desculpa aí se alguém achou que eu me exaltei demais, me empolguei demais, mas eu acho que esse é o reflexo da indignação de quem viu o Brasil ser tão vitorioso e, como eu repito há muitos anos para quem é próximo a mim, que a minha opinião é de que eu nunca mais vou ver a seleção brasileira ser campeão do mundo de novo. E a cada jogo que passa, a cada ciclo que passa, a cada tomada de decisão, cada eleição na CBF, cada escolha de treinador, cada vez que a gente ouve as opiniões públicas por aí, como é o pensamento do torcedor em média, eu tenho cada vez mais convicção de que é isso realmente que vai acontecer. Pode voltar a ser campeão de novo, mas eu acho que as gerações que eu vou viver, e eu não sei, obviamente, quanto tempo eu vou viver, não vão ver a seleção brasileira campeã no mundo de novo. Eu vi em 2002, com 6 anos de idade, lembro de algumas coisas, mas lembro sobretudo da comemoração do título, do dia da final. É inesquecível para mim, eu gostaria muito de viver isso de novo, mas infelizmente eu acho que não vai acontecer, beleza? Estou cada vez mais convencido disso. Quero te ouvir, quero sua opinião. Agradecendo mais uma vez a quem acompanhou o vídeo até aqui. Se vocês são novos por aqui, espero que gostem do meu conteúdo, assistam outros conteúdos aqui do canal. E é isso, rapaziada. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.